Bom, o Ministério Mage, ele nasceu de uma forma muito sobrenatural, porque assim, eu vinha num momento de muito desgaste no ministério que eu estava. Na verdade, eu sempre vivi esse desgaste, um desconforto, só que eu não sabia o porquê desse desconforto. Hoje tudo se explica, que já tinha a ver com o propósito de Deus. Mas eu estava decidido a deixar tudo, a parar naquele momento, porque eu já não aguentava mais, aquilo estava me afetando emocionalmente, psicologicamente, minha vida, minha saúde, e eu estava decidido a desistir. Então, aí iniciou o processo de Deus, o trabalhar de Deus para nascer esse ministério. Eu lembro que, já decidido a deixar tudo, um pastor entrou em contato comigo, e a primeira coisa que ele me disse que me marcou bastante foi: Pastor Wellington, vejo que Deus tem um propósito na sua vida, porque com tantos anos que eu tenho no ministério, eu nunca vi alguém ministrar do jeito que você ministra. Chegou uma pregação sua para mim e eu fiquei impressionado. E enfim, ali nasceu uma amizade, um diálogo, uma conversa, e ele acabou me fazendo um convite para estar me transferindo para o ministério dele. Eu vi isso como uma porta de Deus, um escape. Eu poderia exercer o meu ministério, mas de repente um recomeço. Mas enfim, o tempo foi passando e em determinado momento ele não entrou em contato mais, eu também não. E eu entendi que esse silêncio era a resposta de Deus para mim. Então a angústia se multiplicou, a angústia foi aumentando, eu não sabia mais o que fazer, para onde ir. E aí um outro amigo me procurou e disse: Pastor, o senhor não pode ficar sem ministério. Eu conversei com o meu pastor, a nossa igreja tem uma sede na África e a gente queria oferecer uma porta para o senhor vir para cá. E aí eu me assustei, eu falei: não, eu já estou levando minha transferência para outro lugar, mas já nem estava mais. Mas enfim, eu sei que naquele episódio Deus mostrou para mim que Ele tinha me escolhido para isso, e que Ele faria alguma coisa para me levar a exercer esse chamado, que nessa altura eu já não tinha nem certeza mais que tinha, porque eu me sentia totalmente desmotivado, desanimado, já não tinha mais perspectiva nenhuma. Eu nem sabia se eu era útil para Deus, ou se eu já teria sido útil para Deus ao longo de todos esses 10 anos no ministério. Mas enfim, eu lembro que foi um período de muita angústia, de muita tristeza, muitas orações, muitas madrugadas na presença de Deus, com o coração meio partido. E devido a passar essas madrugadas, noites sem dormir, então eu trocava o dia pela noite, de dia eu acabava dormindo um pouco. E numa tarde dessa que eu peguei no sono, eu sonhei com o nome daquilo que hoje é o Ministério Mage. Quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o computador e pesquisar no Google para ver que igreja era essa, e eu não encontrei. Então eu peguei outra ferramenta no computador e desenhei do jeito que eu tinha visto o logo daquela igreja. E aí eu falei para Deus: Deus, que igreja é essa? E ele falou: essa é a igreja que eu vou dar para você pastorear. E eu fiquei impactado, eu corri para a sala e eu contei para minha esposa, falei: amor, olha essa igreja. Ela falou: que igreja é essa? Eu falei: Deus falou que é a igreja que ele vai me dar. Aí ela disse para mim assim: eu já sabia, eu só não queria te falar para não te influenciar e queimar em etapas. Então assim, quando eu olho para os homens da Bíblia, eu vejo grandes chamados nascendo nos piores momentos da vida desses homens. Se a gente pegar Moisés estava vivendo o maior conflito, porque até então ele achava que era filho da filha de Faraó, e aí descobre que era filho dos judeus que eram perseguidos e escravizados, e aí veio a voz de Deus chamando ele para uma missão tão grande e importante como ele teve. Então eu vejo que comigo não foi diferente, claro, guardado as devidas proporções, mas foi um período de muita angústia, de muita insatisfação, que Deus nasceu esse ministério. Na verdade, o chamado para essa missão, porque o ministério já havia se desenhado, já havia nascido dentro do outro
ministério no qual eu estava no momento. Então foi algo muito sobrenatural, que quando se fala sobrenatural, isso gera dúvidas, incertezas, mas quando Deus revela o sobrenatural para alguém, Ele não espera que todo mundo acredite, mas que esse alguém acredite. E eu comecei a acreditar desde então. Como foi a transição? Talvez aí tenha sido a parte mais difícil, porque passada a nostalgia do chamado, você tem que encarar a realidade de uma mudança, de um lugar que estava tão impregnado em mim que o lugar parecia ser eu. Eu lembro que eu entrei no ministério, eu tinha 19 para 20 anos, e nessa altura do campeonato eu já estava com 31, então vocês imaginam. Mas eu lembro que um dia Deus me deu uma palavra no livro de Ezequiel, capítulo 12, e eu comecei a me movimentar a partir daí, que diz assim: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver, mas não vê, tem ouvidos para ouvir, mas não ouve, porque são casa rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, prepara mobílias para te mudares, e muda de dia, muda os olhos deles, do teu lugar mudarás para outro lugar aos olhos deles. Bem pode ser que reparem nisso, ainda que eles sejam casa rebelde. Então eu comecei a me movimentar nessa palavra. Eu falei, bom, prepara a mobília, eu preciso preparar as coisas materiais. Então eu comecei o primeiro passo foi vender o meu carro, que tinha uma parcela de financiamento, e ainda íamos por 2 anos pagando. Eu vendi e comprei um carro velho, mas quitado. E o segundo passo foi procurar uma casa cujo aluguel fosse um pouco mais barato. A gente procurou e não achava. E eu lembro que numa noite eu orei a Deus, falei, Deus, se o Senhor está nesse negócio, o Senhor vai fazer eu achar uma casa amanhã, porque eu não posso ficar nessa casa. O custo do aluguel era R$ 1.200 naquela época, não tinha como. Para quem ia sair para viver sem salário algum, não tinha como pagar um aluguel desses. E aí eu fui, no outro dia determinado, eu vou achar essa casa. E quando já era no final do dia, nenhuma casa, eu entrei em contato com a Dani, e a Dani falou, pastor, na rua de casa tem uma casa lá, mas acho que o senhor não vai querer, porque é muito simples, eu acho que está meio que abandonada. Eu falei, eu preciso achar uma casa. Eu falei, não custa ir lá dar uma olhada. E quando eu entrei com a minha esposa na casa, nossa, se teve um dia que a gente olhou pela fé, foi aquele dia, porque a casa estava abandonada, tudo quebrado, tudo deteriorado, mas o dono falou assim, olha, se você desejar vir, a gente pode fazer a reforma, porque eu ia largar aí mesmo, aí se quiser aumentar essa cozinha, se quiser construir um cômodo. E a gente começou a enxergar com os olhos da fé que aquilo poderia ser a possibilidade para nós. E aí eu perguntei para ele, quanto seria o aluguel? Ele falou, então, R$400 tá bom? Eu lembro que a gente olhou um para o outro, tipo, essa, mesmo abandonada, porque de 1.200 para R$400 era uma mudança gigantesca. E então a gente combinou de fazer as reformas na casa e ainda descontar no valor do aluguel. Então eu entrei nessa casa e fiquei 1 ano sem pagar aluguel. A gente teve um gasto com materiais para a reforma e eu fiquei 1 ano sem pagar aluguel nessa casa. E depois eu fiquei, se não me engano, mais alguns 8, 10 meses pagando o valor de R$200. E hoje eu estou pagando o valor de R$450. Então assim, ao longo dessa transição foi muito dinheiro economizado, mas não foi só isso, foi só o segundo passo. A gente começou a preparar essa mobília, a gente já não tinha mais a despesa com o carro, já não tinha um aluguel tão caro. E aí eu projetei comprar as cadeiras da igreja, eu falei, vou comprar 50 cadeiras. E aí, para minha surpresa, uma mão de Deus mesmo, uma pessoa querida, ela doou as cadeiras pra gente. Então eu empilhei tudo lá em casa, escondi lá. Aí toda a economia que eu fazia, eu comprava alguma coisa. Eu comprei a bateria, com dinheiro que eu consegui juntar, e estava projetando comprar o som da igreja quando o motor do meu carro fundiu. Aí
agora, do carro novo, velho, que eu tinha adquirido. Aí entrei em contato com o dono, porque ainda era muito recente, e ele falou, não, pode fazer o conserto, que eu tá na garantia, eu pago pra você, e eu fiz o conserto. Aí na hora de pagar ele não quis pagar, e eu lembro que o conserto ficou em R$2.700 aproximadamente. E aí eu tinha comprado o carro por 28 mil. Aí eu falei, sabe uma coisa, eu vou vender esse carro, porque se ele me der mais problemas, eu não vou ter dinheiro. Porque aí o ex-dono não quis pagar a despesa e a reserva que eu tinha para comprar o som da igreja, tive que fazer o conserto do carro. Aí eu vendi o carro, anunciei o carro para venda, e por incrível que pareça, eu consegui vender ele por 33. Então eu tirei a despesa exata do que eu tinha gastado no conserto. Então já vi a mão de Deus também combatendo a mão do inimigo que parecia estar atrapalhando esse projeto. Aí peguei um carro semi-novo, carro do meu tio, assim, velho de ano, mas muito cuidado, muito zeloso que ele tinha, e para ficar mais em paz, mais descansado. E aí um certo dia, indo para um culto, começou a bater um barulho no carro, o carro parou fumaceando tudo e fundiu o motor de novo. E engraçado que 2 dias antes tinha uma coisa me incomodando para levar para ver o motor desse carro, para ver a água, essa questão desses componentes, mas eu meio que não conseguia ouvir a voz de Deus, achei que era coisa da minha cabeça. E infelizmente o motor fundiu e exatamente tinha água no reservatório, mas a água não estava indo para o radiador. E aí uma mão do inimigo mesmo para atrapalhar, fundiu o motor do carro, mais uma despesa. Então a gente estava sempre protelando a nossa transição, tipo, agora eu preciso pagar o conserto, depois a gente sai, aí parcelamos o conserto, amigos ajudando, com valores, com dinheiro, conseguimos pagar o conserto. Aí já não tem mais problema com o carro. Aí começou a batalha espiritual, vai ou não vai? Faz ou não faz? Será que é de Deus mesmo? Aí começa tudo aquilo que você tinha certeza, começa as dúvidas, tudo novamente. Então a transição foi algo que não foi fácil, foi algo muito difícil. Se eu sentir medo, esse foi o sentimento que mais esteve presente desde que tudo isso começou. Muito medo. Medo, principalmente, de estar confundindo a voz de Deus. Medo da responsabilidade. Medo de passar necessidades. Eu acho que foi até, com toda franqueza e sinceridade, um período de incredulidade mesmo. Porque acho que o homem, ele acostumou a depender da força do braço. Por mais que a gente confesse e diga e até pregue que a gente deve depender de Deus, parece que quando isso realmente é necessário, a gente não consegue praticar isso com maior tranquilidade. Mas eu senti muito medo de estar dando um passo errado, medo de entender que agora a responsabilidade aumentou, medo da liberdade, e a liberdade trazer relaxo, trazer estagnação, mas o medo principal era de ter que deixar tudo para trás, que não era muita coisa, mas era o que me sustentava todo dia. De repente você está fora do ministério que você viveu a vida toda, sua fase adulta, você viveu tudo lá, sem nenhum salário, sem nenhuma renda. Eu senti muito medo. E foi um período de bastante desafio. Eu tive que enfrentar isso, porque não teve como você anular o medo, mas eu tive que enfrentá-lo. Eu tive que avançar, mesmo com esse sentimento tão neutralizador, tão paralisador, mas eu consegui. Aí a gente conseguiu, a gente se desligou, avançou, a gente não tinha muita coisa,
apresentava a Deus num salão que a gente mirou na cidade. E eu lembro que quando estava prestes a fechar o negócio, ele fez uma exigência de contrato de fiador. Embora nós tínhamos um irmão querido, Tom, aqui, que se prontificou a ser fiador, ainda não atendia todas as necessidades que o contrato exigia. Então ele falou: olha, não vai ser possível a gente fazer negócio. E eu, enfim, eu saí e já fui procurar um outro, que era uma outra única opção que tinha na cidade. Mas aí de repente eu peguei e mandei uma mensagem para ele. Falei: olha, há um texto na Bíblia que Jesus mandou os discípulos apanhar um jumentinho que estava amarrado. E Jesus deu a seguinte direção: se alguém te perguntar por que você está trazendo o jumentinho, diga que o Senhor precisa dele. Eu falei para ele: olha, o seu salão ele é só um salão, mas Deus precisa dele. E a gente pode salvar vidas ali dentro, a gente pode restaurar famílias, a gente pode levar as pessoas até Deus ali. Então, sei que você é um homem temente a Deus e que Ele possa tocar no seu coração, porque o único fiador que eu tenho agora é Deus. Eu nunca tinha visto o dono do salão, ele não mora na cidade, mas de alguma maneira o Espírito Santo trabalhou no coração dele e ele acabou cedendo o aluguel do nosso salão. Eu não sei se isso foi um motivo de alegria e vitória ou de mais medo, porque agora a gente tinha uma dívida sagrada de R$2.500 por mês para quem não ia ter salário algum. Mas enfim, aí começamos a construção. As pessoas ajudaram do jeito que puderam, uns com objetos. Eu lembro que a gente ganhou o bebedouro, a gente ganhou os acessórios do bebedouro. Eu lembro que um ajudou com um pouco de dinheiro, o outro ajudou com um pouco mais. E Deus capacitou aí o nosso irmão Elcio para poder fazer toda a obra material, que ele mesmo foi fazendo o altar da igreja, coisa que ele nunca tinha feito. E a gente passou algumas noites aqui, saindo meia-noite, 1h da manhã, serrando madeira, pregando e medindo, né, Elcio? Mais ou menos isso. Mas tudo com muito carinho, com muito zelo, com muita dedicação. A gente não tinha dinheiro algum. Ele foi ponhando bastante dinheiro da parte dele, que ele tinha. Eu fui entrando no limite do meu banco, que eu tinha na época. Agora já nem tenho mais, pois não tenho salário. Mas na época eu tinha, então fui entrando no limite, tudo que era necessário para que no período de 1 mês e meio a gente conseguisse inaugurar. Mas foi uma experiência bacana, sabe? Ver tudo nascendo, tudo acontecendo. E como vocês vão ver no vídeo, passo a passo, de repente a gente está fazendo o primeiro culto. Eu lembro que a gente fez o primeiro culto só de adoração para louvor, para consagrar o local, e a sensação mais prazerosa foi ver que Deus estava ali no nosso meio. Então nada teria valor na construção se Ele não estivesse ali.
aniversário, né? O primeiro ano passou, Deus havia liberado uma palavra e depois de padecer um pouco Ele ia nos aperfeiçoar, e acho que foi um ano de aperfeiçoamento. A gente se embaraçou um pouquinho com a liberdade, porque parece que a gente agora poderíamos fazer tudo em nome de Deus, e a gente esqueceu que quem estava no controle era Deus. Então eu lembro que a gente nasceu milhares de projetos, mas na hora de fazer Deus falou não, e acabou que nós não fazemos nada, não fizemos quase nada, a não ser a edificação do corpo e o trabalho social, que era uma coisa que eu já fazia por conta própria lá no outro ministério. Sempre fiz a minha vida toda, porque eu vim de uma família humilde, e já havia experimentado o que é poder ser um milagre na vida de alguém. Se você ainda não provou isso, você tem que provar. seja com um olho no olho, seja com um abraço, que às vezes fala mais do que qualquer outra coisa. Como é bom abraçar, né? A Bíblia diz que Jesus tocou no leproso e disse: eu quero, fique limpo. E aquele toque restaurou o leproso. No meu coração, eu quero acreditar que foi um abraço que Jesus deu nele, visto que ninguém poderia tocar no leproso, senão ficaria leproso com ele. Mas a pureza de Jesus era mais poderosa do que a lepra que estava naquele homem. Mas enfim, então nós iniciamos, tivemos cultos já incríveis, maravilhosos.
Não me recordo ao certo, mas se não me engano foi 8 pessoas. Já tivemos novos obreiros se levantando, já tivemos muitos embates, muitas perseguições, muitas batalhas, mas Deus foi nos sustentando, Deus foi nos ajudando. Eu lembro de uma experiência bastante interessante, que eu vi a Rosiane chegar com cesta básica na casa para a gente ter o que comer, e embora eu agradeci, mas eu lembro que eu saí, fui pro quarto, eu chorei e falei para Deus que não era isso que eu queria. E aí Deus falou para mim assim: você é tão orgulhoso que não pode aceitar que eu cuide de você. Não olhe para quem eu estou usando, olhe para mim, porque sou eu que estou cuidando de você. E não é para você rejeitar nada. E foi dolorido, mas eu entendi que era Deus que estava cuidando da gente. E aí, enfim, a gente teve os 3 primeiros meses de aluguel grátis na igreja, que foi mais uma bênção. E no primeiro mês de aluguel, a Meire foi chamada no concurso público. E aí a gente teve um pouco mais de tranquilidade na mente. Estamos terminando agora o primeiro ano, ela ainda não teve como pegar o salário dela nas mãos, porque a gente usou para as despesas, pagando o aluguel da igreja e tudo mais, para que não houvesse nenhuma opressão, para que o povo pudesse ofertar, mas para que o Espírito Santo viesse a gerar isso neles. Acredito que agora, daqui para frente, as coisas darão uma estabilizada e aí a gente vai ter uma vida um pouco mais confortável do que foi esse primeiro ano. Mas apesar das dificuldades, foi um prazer muito grande, sabe? A alegria, a paz de poder fazer a obra de Deus e bem. Eu não sabia que dava para fazer as duas coisas juntas, fazer a obra de Deus e ainda ser feliz. Eu achava que era tribulação, tribulação e tribulação por conta de um chamado. Embora essas tribulações são constantes e presentes, mas as que eu vivia não tinha a ver com o chamado, tinha a ver com o sistema. E graças a Deus o Senhor me tirou dele. Então esse primeiro ano foi muito bom. A gente tivemos cultos de 3, 4 horas. Terminávamos e as pessoas não queriam ir embora, tamanho era o impacto da presença de Deus aqui dentro. A gente teve muitas revelações individuais e no coletivo com Deus, e a ânsia por conhecê-lo mais, a paixão por querer estar mais perto deles só aumenta. É um clamor, é um grito, é como uma terra seca mesmo, clamando pelas correntes de águas. Está sendo uma experiência muito intensa, verdadeira, sem nenhum protocolo religioso, sem nenhum misticismo, sem nenhum estigma de perfeição. Não somos perfeitos, sabe? Na verdade temos muito mais defeitos do que gostaríamos de ter, mas isso, cada defeito nosso só revela o sangue de Jesus na nossa vida e a cruz nos cobrindo, e a cada dia estamos aprendendo a negar a nós mesmos, tomando a nossa cruz e seguindo em frente com Ele. Então esse primeiro ano foi de experiências, ajustes, de manifestações. Eu vi pessoas entrando na igreja e deixando um dízimo, pessoas que nem eram da igreja para poder ajudar na despesa, pessoas enviadas por Deus. Eu vi pessoas saindo de cidades distantes, de Prudente, de Alfredo Marcondes, para poder vir adorar a Deus. Eu vi pessoas que vieram apenas
deixar, e aí estão vindo de longe, ainda que poucas vezes devido à distância, mas são edificados, são transformados. Isso é um prazer imensurável. Eu lembro que recentemente uma jovem mandou uma mensagem para mim dizendo: pastor, olha, eu queria agradecer ao senhor. Eu falei: por quê? Ela falou: por cuidar de nós, se preocupar com a nossa alma, com a nossa salvação. Isso é uma coisa que me emociona bastante, porque a gente construía muito uma posição de reinado na igreja. Então o pastor, ele ocupou um lugar de Deus, ele era visto como Deus, todos os méritos eram dele, toda a honra era dele, toda a importância era dele, toda a reverência tinha que ser dada a ele. Às vezes a pessoa que ocupava o cargo nem merecia tanta honra, tanto respeito, mas a alegria do meu coração e a emoção que me toma é porque é como se Deus estivesse me aprovando. Eu gosto de brincar dizendo que Deus dá um joinha pra gente de vez em quando, e a sensação é indescritível quando você ouve alguém dizer assim: pastor, obrigado por cuidar da nossa alma, da nossa salvação. Grato, muito feliz, e que venha o segundo ano, de novas experiências, em nome de Jesus. Bom, esse foi o primeiro ano do meu ponto de vista, mas vamos ver como foi o primeiro ano para essas pessoas aí. Olá pessoal, tudo bem? Bom, o Ministério Mage é muito importante para mim, pois está focado em levar as pessoas a terem um encontro verdadeiro e real com Deus. Em um tempo em que as pessoas estão cada vez mais decepcionadas com igrejas, com pastores, nós estamos cada vez mais apaixonados por Cristo, nós estamos conhecendo a Deus. Não perca seu tempo, venha fazer parte desse ministério com a gente, tenha certeza que a sua vida irá mudar, não por conta da organização, e sim por conta de que é pregado o verdadeiro evangelho, de que nós estamos focados não apenas em estar na igreja, mas em ser igreja. Venha aprender com a gente, venha fazer parte desse recomeço, em nome de Jesus. Feliz um ano de ministério, Deus abençoe. O que significa para mim? É um lugar que tem nos ensinado a criar um relacionamento com Jesus, a amar a Jesus, a convidar Ele para que Ele venha fazer morada em nosso coração, e para que assim a gente crie uma intimidade maior com Ele e deixe tudo para trás o que passou e percorra um caminho tendo o alvo Jesus Cristo. E Ele quer ter um encontro real com você. Feliz aniversário, Márcia. Olá pessoal, boa tarde. A importância desse ministério para mim é a comunhão com Deus e com o Espírito Santo, porque eu creio que assim como esse ministério tem feito toda a diferença na minha vida, tem feito na vida de muitas pessoas também, porque eu era cega e hoje eu vejo, eu era morta espiritualmente, Deus me ressuscitou, uma vida eterna, uma vida em abundância. A diferença desse ministério é que aqui nós buscamos verdadeiramente a presença de Deus. Estamos focados em ouvir verdadeiramente a voz que vem do Senhor e não a voz que vem de homens. Então, se você também tem esse desejo de buscar a Cristo, de buscar uma igreja que se prepara para ser a noiva de Jesus, venha estar conosco nos cultos de terça e domingo. Deus abençoe a todos grandemente. Um forte abraço em nome de Jesus. Parabéns por um ano de ministério. Boa tarde pessoal, hoje eu venho falar do Ministério Mage, que durante o ano de trajetória, durante o ano de ministério, eu pude afirmar que o Ministério Mage é tão importante para mim, pois o seu foco não está centrado nas pessoas estarem na igreja, mas estarem cada vez mais convictos de quem servimos, de quem elas servem, de estar cada vez mais próximos de Jesus Cristo, da sua presença, estar cada vez mais perto, relacionando com eles diariamente. Você, meu irmão, que queira fazer parte desta obra, queira fazer parte desse ministério, não perca mais seu tempo, venha aprender com a gente, venha estar conosco. Feliz ano de ministério, que Deus abençoe a todos. O que o Ministério Mage significa para mim? Foi um convite que nós recebemos, que mudou a minha vida e a vida da minha família, pois o foco é verdadeiramente conhecer Jesus. Feliz um ano de aniversário, Mage. O Ministério Mage, ele me despertou para as coisas espirituais, me libertando da religiosidade e me aproximando mais de Deus. A cada culto, sou colocada frente a frente com quem sou e com quem Deus gostaria que eu fosse. Palavras de alinhamento que me direcionam novamente para os propósitos do Senhor.
Fazer parte desse ministério para mim é motivo de se sentir privilegiada, porque Deus escolheu a dedo cada um que aqui estaria, e eu e você fazemos parte dessa escolha de Deus. Fomos escolhidos para começar mais um foco do fogo do Senhor, onde Ele fala com a gente como amigos e não como um desconhecido. Fazer parte desse ministério é fazer parte de uma família, é ser cuidada nos mínimos detalhes pelo próprio Criador. E isso acontece porque temos um pastor que teme e obedece ao Senhor, e que se alegra por ser instrumento nas mãos de Deus, que não permite ser corrompido pelo dinheiro ou por status. Tudo isso acontece porque Deus ainda é o cabeça deste lugar. Parabéns, pastor, por este 1 ano de ministério. Mudou minha vida espiritual e o Senhor sabe como isso reflete nas outras áreas da minha vida. Tenho certeza que Deus tem se agradado com tudo isso que tem acontecido e que esse trabalho para o reino nunca cabe, e que o Senhor continue lutando pelas almas e nos ensinando a ser mais parecidos com Jesus. Bom, o Ministério MAGE tem um foco que é levar as pessoas a ter um relacionamento direto até Deus, a ter uma intimidade com Ele, a retornar o homem ao plano original de Deus. E neste primeiro ano eu vejo isso. Eu vejo que o ministério, que as pregações que foram pregadas aqui, foram pregações para nos alinhar ao plano original de Deus, para nos preparar para o que há de vir. E esse é o meu pensamento. O que Deus fez nesse ano foi um ano de alinhamento, como vimos lá no Luiz Hermínio. Ele está nos alinhando para o que há de vir. E venha fazer parte desse ministério, venha estar conosco, a ter um encontro real com Ele, a ter um relacionamento diário com Ele. Não apenas com protocolos seguidos de cultos, seguidos de reuniões, mas sim ter um relacionamento diário com Ele. Parabéns, MAGE. Olá, amigo, meu nome é Eduardo, eu faço parte do Ministério MAGE, a qual vai completando aí mais anos de ministério. Foi bem difícil porque eu era preso à religião e a cada momento eu vou aprendendo a mais a viver dependente do Espírito, dependente de Deus. E aqui a gente aprende isso, depender somente do Espírito, daquilo que Deus ministra no nosso coração. E várias bênçãos têm acontecido na minha vida, vários livramentos têm acontecido, mas Deus sempre tem preparado a gente para algo novo. E eu faço um convite para você também, vir experimentar a presença de Deus em nome de Jesus. Calma que ainda não acabou não, você pensou que eu ia esquecer? Bom, eu não poderia passar em branco esse momento, porque costumo dizer que a gente não faz uma grande obra sozinho, né? E às vezes a gente pensa assim, não, mas eu estou com Deus. A primeira evidência de Deus na nossa vida é o nosso relacionamento com pessoas. Então, nesse período, muitas pessoas nos ajudaram de todas as maneiras. Então, eu queria agradecer de maneira pessoal, particular, a cada um. Se por acaso eu me esquecer de alguém ou de algum fato, de algum acontecimento, por favor, me perdoe, mas porque são muitos episódios, muitas pessoas, mas eu não poderia deixar de agradecer o Elcio, porque foi um cara que botou a mão na massa, vivendo uma crise financeira grande junto com o país devido ao comércio que ele tem, mas põe muito dinheiro dele aqui. Mesmo sem ter, ele ponhava o dinheiro dele aqui, trocava as horas de descanso, de pós o trabalho, para poder vir para cá, fazer uma coisa que não tinha nada a ver com o ramo de trabalho dele, para a obra de Deus. Então, assim, queria te agradecer ao seu do fundo do coração, porque você foi uma peça muito importante no início, na construção de tudo. Juntamente com a Dani, sua esposa, eu sei também que sempre ajudou muito no lado financeiro, né? Era o período da gestação dela, né? De repouso, então materialmente ela não pôde fazer muito, mas financeiro eu sei que fez, eu sei que ajudou, e eu queria te agradecer de coração.
Não posso deixar de agradecer também o Anderson, junto com a Rosiane, como eu já disse, também cunhou algum dinheiro. Eu me lembro quando nós estávamos colocando o ar-condicionado, precisávamos de um dinheiro imediato e ele veio aqui e trouxe uma quantia razoável. E devido às necessidades que todos estávamos atravessando, não era fácil, mas os dois vieram aqui e trouxe para a gente essa quantia. Também, fora os alimentos, as comidas que ele levava lá. Também não posso me esquecer, muitas vezes o Elcio dava o dinheiro da gasolina do meu carro, às vezes preocupado até, queria muitas vezes entregar o dízimo até lá em casa, falava, ô pastor, o senhor está precisando, vou levar ele. Eu dizia, não, leva na igreja, tudo mais, mas sempre uma preocupação, sempre um cuidado de saber se a gente está passando necessidade, precisando de alguma coisa. Quero agradecer também a Pamela, que também teve um episódio, né, constitucionalmente estava aqui, ela veio. Pode parecer um gesto simples, mas são pequenas coisas que, por exemplo, numa construção de uma casa, a grande parte do material são coisas grandes e pesadas, mas às vezes a gente só precisa de um interruptor para acender a luz, ou seja, é pequeno, mas é fundamental. E no meio da construção eu lembro que eles vieram tudo aqui, a Pamela, o Gabriel, o Kaique também, e trazerem água para a gente, e trouxeram um salgado, trouxeram um refrigerante, e essas coisas todas fazem a diferença. Eu não posso esquecer da frase que a Pamela disse no dia que a gente se desligou, que ela falou assim, sabe pastor, eu sei que o ministério tem a ver com a vida do senhor, mas tem a ver com a gente também, porque todo mundo ouviu a mesma pregação, porque só nós entendemos, porque só nós desejamos fazer parte disso, então Deus também nos escolheu, e isso é verdade, que ninguém deixe isso sair do coração, porque todos nós estamos fazendo a obra junto, como era o meu sonho, uma igreja só de obreiros, não de obreiros uniformizados, mas de pessoas que decidem ser igreja, seguir os passos do Mestre, de Jesus Cristo. Então eu queria agradecer também a irmã Madalena, junto com o Elano, que também constantemente sempre nos enviou ofertas, não para o ministério, mas para a nossa casa, para nos ajudar com as nossas necessidades, sempre se importando, sempre se preocupando. Sou meio suspeito por falar deles, porque tenho um carinho enorme pela Madalena, que tem sido para mim muitas vezes uma conselheira, uma pessoa que sempre dá um conselho, sempre me dá uma direção, sempre me ouve, sempre me abraça. Isso faz muita diferença. Eu queria agradecer em específico ela. Eu queria agradecer os obreiros, todos que estão envolvidos na obra, porque sempre havia um apoio espiritual, uma oração, uma palavra. Muitas conversas tive com o Pedro, ministrando, me dando uma palavra de fé. Muitas conversas tive com o Hudson, de longas horas, falando dos temores, das angústias, e sempre nos ajudando. É sempre bom ter alguém para a gente poder conversar. Não posso deixar de agradecer a Ângela, que eu nem posso dizer aqui o que ela fez por mim, mas você vai estar aí assistindo o vídeo, você sabe como foi importante aquela atitude que você teve em me socorrer naquele momento. Eu não posso falar, mas você sabe do que se trata, e isso foi um divisor de águas para mim, porque me deu paz. Pude descansar um pouco com aquilo que você fez. Muito obrigado de verdade. Posso deixar de agradecer o Eduardo, que também tem sido sempre uma pessoa disposta, uma pessoa que nunca fala não, uma pessoa que sempre ajuda em tudo que a gente pede, uma pessoa que é muito importante
importante tê-lo junto. Embora achei que ele não fosse vir, né? Achei que o propósito de Deus para a vida dele seria outro, ou ele estava com outro propósito, mas achei que ele não viria. Mas graças a Deus que ele veio, e é importante demais para a gente. Queria agradecer a irmã Ana, que a irmã Ana é uma mãezona, é uma pessoa que nunca esquece da gente, é uma pessoa que às vezes não sabe o poder que tem, o abraço dela, as orações que ela faz pela gente, muitas vezes sempre com um dinheirinho para tomar um café. Isso nunca mudou, era lá na Graça, é aqui hoje, e é muito bom ter você com a gente, viu, irmã? Você é uma pessoa muito especial para mim e para mim. Deixa eu ver, são tantos agradecimentos. Não pode deixar de agradecer o meu amigo Xavier. Não sei se ele vai estar no culto, mas eu sei que ele vai assistir o vídeo, porque ele assiste todos. Esse tem sido um conselheiro de longa data, um parceiro mesmo no ministério. A gente tem crescido junto, tem sido uma pessoa que me faz ver coisas que às vezes eu não vejo, e é de uma amizade preciosa e importantíssima. Que mais? Não posso deixar de agradecer a minha irmã, porque também mandou muito dinheiro para nos ajudar. Ela que nem pôde vir ainda assistir um culto aqui com a gente, mas sempre me apoiou na decisão, sempre acreditou, até mais do que eu. Nos ajudou muito financeiramente no início. Não posso deixar de agradecer a minha mãe, que sempre me deu apoio também emocional. Sempre foi aquela pessoa de tentar segurar as pontas para que eu conseguisse estar aqui. Não posso deixar de agradecer minha esposa, porque é minha melhor amiga, é aquela pessoa com quem eu passei os piores dias da minha vida e os melhores. É aquela pessoa que não sei nem o que dizer, porque sempre estava do meu lado, não para concordar com tudo, mas às vezes para dizer, não é assim, não faz assim, não é esse o caminho. E a gente vinha de um ministério onde o status era muito importante. Então, as mulheres dos pastores se intitulam pastoras, sempre querem estar envolvidas no altar de alguma forma, mas infelizmente na maioria das vezes não estão envolvidas nem com a própria família, nem com a própria palavra de Deus. Mas graças a Deus não é assim com a Meire. Desde o início ela nunca quis, e eu também nunca iria dar a ela essa posição. Mas eu me recordo sempre que ela sempre disse, já basta eu ter que dar conta da minha alma, imagina ter que assumir uma responsabilidade dessa. Mas ela sempre nos bastidores tem sido a mulher sábia, a mulher que tenta edificar a casa. Tivemos problemas, tivemos alguns ao longo desses anos de casamentos, mas já faz muito tempo que a gente não sabe o que é isso. Graças a Deus, a gente vive com a bênção de Deus, porque a presença dele está sendo com a gente. Muitas vezes nos reprovando, muitas vezes chamando atenção, puxando a orelha, às vezes apoiando, às vezes aprovando, mas sempre presente. E isso é o que tem feito a diferença no nosso casamento, na nossa vida. Então eu queria te agradecer, Meire, de verdade, porque você foi uma peça importante, meio maluquinha, porque tinha mais coragem do que eu. Se eu fosse a mulher do relacionamento, eu ia dizer, você tá maluco? A gente vai viver do quê? A gente vai comer o quê? Como é que vai ser a nossa vida? Mas você é meio maluquinha, ou cheia de fé, eu não sei, mas acreditou e se lançou e até me empurrou para que eu pudesse ir de vez, de fato e de verdade, atender esse chamado. Quem mais? Eu não sei, eu não lembro muito bem agora de tantos episódios, mas eu queria agradecer a todos envolvidos na obra. Queria agradecer o Tom por ter se responsabilizado
fiador, não é uma coisa fácil. Biblicamente, há um conselho da sabedoria de Salomão para a gente nem ficar fiador do nosso irmão, mas ele confiou também nesse chamado. Tem sido uma pessoa assim que deu um suporte. Queria agradecer também a Priscila, porque também sempre tem uma palavra de ânimo para mim, de incentivo. Sempre tenta deixar claro quão importante é esse ministério na vida deles, quanto foi eficaz para a restauração da família deles, e isso tem sido de muita valia para mim. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguém que está ficando aqui para trás. São tantas pessoas, né, que a gente às vezes não sabe direito o que falar. Mas no geral é isso, gente. Muito obrigado por todo carinho, por toda preocupação. Muito obrigado por cada abraço que me deram. Eu espero que ainda me dê outros. Muito obrigado por cada oferta que me deram. Espero que me dê outras. Muito obrigado por cada oração. Espero que nunca parem de orar, porque a única razão de eu estar de pé até hoje é a oração de pessoas como vocês. Muito obrigado por estar se submetendo à palavra dia após dia. Para os membros da igreja, eu quero dizer que é um prazer estar com vocês. É bom ver o crescimento de vocês, às vezes lento, às vezes acelerado, às vezes pequeno, às vezes assustadoramente grandiosos, mas crescendo, avançando. Muito obrigado por todos vocês estarem assumindo a palavra e querendo conhecer o nosso príncipe, o nosso noivo, que é a grande motivação e razão de estarmos todos aqui. E é isso, que venha 2020, que venha o ano do descanso, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e vamos para cima. Ha ha ha.